Mamãe Celeste teve início, origem e germe o fiat voluntas tua. Este plano da vontade humana na divina foi realizado por Jesus e agora, por meio de Luísa, ele o abre às criaturas humanas. 13 de agosto de 1923. Sentia-me oprimida pela privação do meu doce Jesus e, pondo-me a rezar, suplicava-lhe que não mais demorasse a voltar a pobre alma minha, pois já não podia mais. Então, com a minha surpresa, vi que ele estava estreitado ao meu pescoço, cingindo-me com os seus braços e com o seu rosto tocando o meu, com uma luz que queria infundir na minha mente. Eu, como que atraída, o beijei, mas como se quisesse repelir aquela luz, e dizia comigo: a mim não importa conhecer as coisas, o que quero é salvar a minha alma. E só Jesus me basta para me salvar, todo o resto é nada. Então, tocando-me Jesus à fronte, já não pude resistir, e a luz penetrava em mim e dizia: filha minha, quem é chamado a um ofício deve conhecer os segredos, a importância, os deveres, os bens, o fundador e tudo aquilo que tal ofício pertence. Ora, deve saber que uma simples criatura rompeu os vínculos que existiam entre a divina vontade e a criatura. Essa ruptura destruiu os planos que a divindade tinha na criação do homem. Ora, há uma outra simples criatura, ainda que dotada de tantas graças e privilégios, como foi a Virgem Rainha de todos, mas sempre pura criatura, foi dada a missão de restabelecer, recompor e colocar-se em relação com a vontade do seu Criador, para reparar a primeira ruptura daquela primeira criatura. Mulher a primeira, mulher a segunda. Foi ela própria quem, ao vincular o seu querer ao nosso, restituiu-nos a honra, o decoro, a sujeição, os direitos da criação. Não foi uma só criatura que deu início ao mal e que formou o germe da ruína de todas as gerações. Assim também, esta única criatura celeste teve o início do bem, ao colocar-se em relação com a vontade do seu Criador. Formou o germe daquele fiat eterno, que deveria ser a salvação, a santidade e a plenitude de todos. Ora, à medida que esta celeste criatura crescia, assim crescia nela o germe daquele fiat eterno, fazendo-se árvore, e o Verbo eterno sentiu-se arrebatado a repousar sob a sombra do seu eterno querer, e foi concebido formando a sua humanidade naquele seio virginal, no qual reinava como rei dominante o seu supremo querer. Vês então como todos os bens descem do meu querer supremo, e todos os males entram em campo quando a criatura se subtrai da divina vontade. Ora, se eu não tivesse encontrado uma criatura que tivesse tido por vida o meu querer e que se tivesse colocado em relação comigo, com aqueles vínculos da criação por mim desejados, eu não teria querido nem podido descer do céu e tomar carne humana para salvar o homem. Assim, a minha mamãe foi o início, a origem, o germe do fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra, porque uma criatura o havia destruído e era justo
que uma criatura devesse reedificá-lo. E a minha humanidade, que jamais se separou da minha divindade, sobre este germe do meu próprio querer, que encontrei na minha mamãe divina, formou o grande plano da vontade humana na divina vontade. Com a minha vontade humana unida à divina, não houve ato humano que eu não pusesse em relação com o querer supremo, com o querer divino. Eu conhecia todos os atos de todas as gerações. Com o querer humano, eu os ia reparando e os vinculava com o querer eterno. Não houve ato que me escapasse, que não fosse ordenado por mim na luz puríssima da suprema vontade. A redenção, posso dizer, me custou pouco. Teria bastado a minha vida externa, as minhas penas da paixão, os meus exemplos, a minha palavra. Eu teria feito logo, mas para formar o grande plano da vontade humana na divina, para ligar todos os vínculos e relações rompidos por aquela, tive de empregar todo o meu interior, toda a minha vida oculta, todas as minhas penas íntimas, que são de longe mais intensas que as minhas penas externas e que ainda não são conhecidas. Basta dizer que não era apenas o perdão que eu impetrava, a remissão das culpas, o refúgio à salvação, a defesa nos grandes perigos da vida do homem, como impetrei na minha paixão, mas era o ressurgimento de todo o seu interior. Eu devia fazer surgir aquele sol do querer eterno que, ligando com força arrebatadora todo o interior, até as fibras mais íntimas, devia conduzi-lo ao seio do meu Pai Celeste, como renascido no seu eterno querer. Oh, como me foi mais fácil impetrar-lhe a salvação do que ordenar o seu interior no meu supremo querer. E se isso eu não tivesse feito, a redenção não teria sido completa, nem obra digna de um Deus, nem teria ajustado, nem ordenado todas as contas do homem, nem restituído aquela santidade perdida, ao ter se subtraído e rompido os vínculos com a divina vontade. O plano já está feito, mas para torná-lo conhecido, era necessário que primeiro conhecessem que, com a minha vida e paixão, podem obter o perdão, a salvação, para disporem-se a conhecer como eu lhes havia impetrado a coisa mais grandiosa e mais importante, o ressurgimento do seu querer no meu, para restituir-lhes a sua nobreza e os vínculos rompidos com a minha vontade, e com isso o seu estado de origem. Ora, filha minha, se a minha eterna sabedoria dispôs que uma criatura celeste, a mais santa de todas, preparasse o germe do meu santo querer, no qual formei o plano do ressurgimento do homem, na minha vontade suprema, agora por meio de outra criatura, fazendo-a entrar nas moradas eternas do meu querer e vinculando a sua vontade com a minha, unindo-a a todos os meus atos, faço ressurgir todo o seu interior, no sol eterno do meu querer, e abro o campo deste plano às gerações, de modo que quem quiser possa entrar nele para colocar-se em relação com a vontade do seu Criador. E se até agora gozaram dos bens da redenção,
agora passarão a gozar dos frutos do fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra. Aquela felicidade perdida, aquela dignidade e nobreza, aquela paz toda celeste que, ao fazer a sua própria vontade, o homem havia feito desaparecer da face da terra. Maior graça eu não poderia dar-lhe, porque ao colocá-lo de novo em relação com a minha vontade, restituo-lhe todos os bens com os quais o havia dotado ao criá-lo. Por isso, se atenta, porque trata-se de abrir um vasto campo de bens a todos os teus irmãos. Jesus quer que façamos a sua vontade para poder nos dar do que é seu. Fazendo assim, ele recebe da criatura a sua própria glória. 16 de agosto de 1923. Estava pensando comigo, porque o bendito Jesus tem tanto interesse, quer e ama tanto que se faça sua vontade, que glória pode ele receber se uma pobre e vil criatura cede o seu querer à sua altíssima, santíssima e amabilíssima vontade? Ora, enquanto pensava nisso, o meu amável Jesus, com uma ternura e doçura indizíveis, disse-me: filha minha, queres saber por quê? É porque o meu amor, a minha bondade suprema, são tão grandes que todas as vezes que a criatura faz a minha vontade e opera porque eu quero, dou-lhe do que é meu. E para poder sempre dar-lhe do que é meu, quero que ela faça a minha vontade. Portanto, toda razão, todo o interesse pelo qual quero que ela faça a minha vontade é para encontrar ocasião e meios para poder sempre dar. É o meu amor que não quer ficar quieto, quer sempre correr, voar em direção à criatura. Mas para quê? Para dar. E ela, fazendo a minha vontade, se aproxima de mim e eu dela. Eu dou e ela recebe. Ao contrário, se não opera para fazer a minha vontade, coloca-se a uma devida distância de mim, tornando-se como estranha a mim, e, portanto, não pode receber aquilo que eu lhe gostaria de dar. E se eu quisesse dar-lhe do que é meu, isso seria nocivo e indigesto, porque o seu paladar grosseiro e contaminado pela vontade humana não lhe permitiria saborear nem apreciar os dons divinos. Portanto, todo o interesse está em que quero sempre dar do que é meu. A minha glória, depois, é a minha própria glória, que recebo por meio da ação da criatura que faz a minha vontade. É uma glória que desce do céu e sobe de novo, reta aos pés do meu trono, multiplicada pela divina vontade, exercida pela criatura. Ao contrário, aquela que me podem dar os que não fazem a minha vontade, se é que existe alguma, é uma glória estranha a mim, que muitas vezes chega a causar-me náusea. Muito mais porque ao operar para fazer a minha vontade e ao dar-lhe do que é meu, coloco junto daquela obra a minha santidade, a minha potência e sabedoria, a beleza das minhas obras, um valor incalculável e infinito. Poderia dizer, são frutos das minhas propriedades, obras do meu reino celeste, glória da minha família e dos meus filhos legítimos. Como, então, não poderiam agradar-me? Como não sentir a força arrebatadora do meu supremo querer naquela obra da criatura que só opera para cumprir a minha vontade? Oh, se todos conhecessem o bem dela, não se deixariam enganar
pela própria vontade. Viver no divino querer não é uma santidade individual, mas é como o sol para o bem universal. É o maior milagre. Assim é a Mamãe Celeste, por ser a rainha da santidade dos santos e a mãe e portadora da vida divina a todos. Ela é mais do que um sol silencioso. 20 de agosto de 1923. Pensava comigo, o bom Jesus diz tantas coisas admiráveis da sua vontade, como se não houvesse coisa maior, mais alta, mais santa do que a alma chamada a viver no seu querer. Se assim fosse, quem sabe quantas coisas admiráveis eu deveria fazer, quantas estrepitosas também exteriormente. Em vez disso, nada que fascine, que impressione, ao contrário. Me sinto a mais desprezível e insignificante, que nada faz de bom, enquanto os santos, quantos bens não fizeram? Coisas estrepitosas, milagres, e no entanto, ele diz que o viver no seu querer deixa para trás todos os santos. Ora, enquanto esses e outros pensamentos passavam pela minha mente, meu Jesus moveu-se no meu interior. E com a sua habitual luz, disse-me: filha minha, a santidade, quando é individual, a tempo e lugar, tem mais do prodigioso exterior para atrair aquelas pessoas, lugares e tempos a receberem aquela graça e bem que aquela santidade contém. Já a santidade do viver do meu querer não é santidade individual, destinada a fazer bem àqueles lugares, aquelas pessoas ou aqueles tempos, mas é santidade que deve fazer bem a todos, em todos os tempos e em todos os lugares. É uma santidade que permanece eclipsada no eterno sol do meu querer, que invadindo tudo é luz sem palavra, é fogo sem lenha, sem estardalhaço, sem fumaça, mas com isso não deixa de ser a mais majestosa, a mais bela, a mais fecunda. Sua luz é mais pura, seu calor mais intenso, verdadeira imagem do sol, que ilumina o vosso horizonte, ilumina todos, mas sem estardalhaço, é luz, mas não tem palavra, não diz nada a ninguém do bem que faz, das sementes que fecunda, da vida que dá a todas as plantas, e como com seu calor purifica o ar infecto, destrói o que pode prejudicar toda a humanidade, e é tão silencioso que, embora o tenham consigo, não lhes prestam atenção. Mas com isso não deixa de ser majestoso e belo, e de continuar o bem que faz a todos. E se viesse a faltar, todos o chorariam, por faltar o maior milagre da fecundidade e conservação de toda a natureza. Mais que sol é a santidade do viver no meu querer, uma alma reta e toda ordenada na minha vontade é mais que um exército em batalha. Sua inteligência é ordenada e vinculada à inteligência eterna.
Seus batimentos, afetos, desejos estão ordenados com vínculos eternos, de modo que seus pensamentos, sua vontade, todo o seu interior são exércitos de mensageiros que dela partem, que enchem o céu e a terra. São vozes falantes, são armas que defendem a todos e, antes de tudo, ao seu Deus. Levam o bem a todos, são a verdadeira milícia celeste e divina que a suprema majestade conserva, toda reordenada em si, sempre pronta a todas as suas ordens. E depois há o exemplo da minha mamãe, verdadeira santidade do viver no meu querer, todo o seu interior eclipsado no eterno sol da vontade suprema, e devendo ser a rainha da santidade dos santos, mãe e portadora da minha vida, a todos e, portanto, de todos os bens. Permanecia como escondida em todos, levando o bem sem se fazer conhecer, mas que sol silencioso levava a luz sem palavra, o fogo sem estardalhaço, o bem sem se fazer notar. Não havia bem que não partisse dela, não havia milagre que não brotasse dela. Vivendo no meu querer, vivia escondida em todos, e era e é origem dos bens de todos. Estava tão arrebatada em Deus, tão fixada e ordenada na divina vontade, que todo o seu interior nadava no mar do eterno querer. Estava a par de todo o interior de todas as criaturas e colocava o seu para reordená-las diante de Deus. Era justamente o interior do homem que mais necessitava ser refeito, reordenado, mais que o exterior. E devendo fazer o mais, parecia que deixava o menos, quando na verdade era origem de todo o bem, interno e externo. E no entanto, aparentemente, parecia que não fazia obras grandes e estrepitosas. Ela, mais que sol, passava despercebida e oculta na nuvem de luz da divina vontade, a tal ponto que os próprios santos fizeram aparentemente coisas mais estrepitosas que a minha própria mamãe. E, no entanto, o que são os maiores santos diante da minha mamãe celeste? São apenas pequenas estrelas comparadas ao grande sol. E se permanecessem iluminadas é porque o sol as ilumina. Mas, embora não fizesse coisas estrepitosas, não deixava também de ser, mesmo exteriormente majestosa e bela, apenas pairando sobre a terra, toda atenta àquele querer eterno que com tanto amor e violência a fascinava e arrebatava para trazê-lo do céu à terra, e que a família humana havia tão brutalmente exilado até o império. E ela, com seu interior todo ordenado no divino querer, não dava tempo ao tempo. Se pensava, se palpitava, se respirava. Tudo o que fazia eram vínculos fascinantes para atrair o Verbo eterno à terra. E de fato venceu. E fez o maior milagre que ninguém mais pôde fazer. Este é o teu encargo, filha minha.
fascinar-me, vincular-me tanto com o teu interior, todo reordenado no supremo querer, a ponto de transportá-lo do céu à terra, para que seja conhecido e tenha vida como no céu, assim na terra. De todo o resto não te preocupes. Quem deve fazer o mais, não é necessário que façam menos. Antes, dá esse campo para que os outros façam o menos, para dar trabalho a todos. Sei eu o que é necessário, o tempo, o lugar, as pessoas, quando devo fazer conhecer também, com prodígios externos, as minhas maiores obras. Tu segue sempre o voo no meu querer, enchendo céu e terra, a ponto de me fascinar tanto que eu não possa resistir a realizar o maior milagre, que o meu querer reine no meio das criaturas. Não basta possuir a divina vontade, é necessário também custodiá-la, cultivá-la e alargá-la em nós. 26 de agosto de 1923. Sentia-me sumamente aflita pela privação do meu doce Jesus. Por mais que o chamasse e orasse, não se dignava a retornar à sua pequena exilada aqui embaixo. Ai, como é duro meu exílio! Meu pobre coração agonizava pela dor que sentia, porque aquele que forma a minha vida estava longe de mim. Mas enquanto suspirava por seu retorno, veio o confessor, e Jesus, justamente naquele momento, depois de tanta espera, moveu-se no meu interior, apertando-me fortemente o coração, e se fazia ver. E eu a ele: meu Jesus, não podias vir antes? Agora devo obedecer. Se te agrada, virás quando eu te receber no Santíssimo Sacramento. Então, estaremos sós mais uma vez e seremos livres para estarmos juntos. E Jesus, com um aspecto digno e despreocupado, disse-me: filha minha, queres tu que eu destrua a ordem da minha sabedoria e que tire aquela potestade dada à minha igreja? E enquanto dizia isso, fazia-me partícipe de suas penas. Depois eu lhe disse: mas diz-me, amor meu, por que não vens e me fazes esperar tanto, quase a ponto de me fazer perder a esperança do teu retorno? E meu pobre coração, pela dor, debate-se entre a vida e a morte. E Jesus, todo bondade, filha minha, tendo eu colocado em ti a propriedade do meu querer, quero que não apenas seja possuído por ti, mas que o saibas bem custodiar, cultivar, alargar, de modo a multiplicá-lo. Assim as penas, as mortificações, a vigilância, a paciência e até mesmo a minha própria privação servem para alargar e custodiar os confins da minha vontade na tua alma. Não basta possuir, mas é necessário saber possuir. De que serve ao homem possuir uma propriedade se não se ocupa de semeá-la, cultivá-la, custodiá-la para depois colher os frutos de suas fadigas? Se não trabalha sua terra, apesar de possuí-la, pode-se dizer que não tem com que se alimentar. Assim, não é o possuir que torna o homem rico e feliz, mas o saber cultivar bem aquilo que possui. Assim são as minhas graças, os meus dons, especialmente a minha vontade, que como rainha coloquei em ti.
Ela quer de ti o alimento, quer o fruto das tuas penas, dos teus atos, quer que em tudo a tua vontade, toda submissa à sua, lhe ofereça todas aquelas homenagens, honras e reverências que como rainha lhe convém. E ela, em cada coisa que fizeres ou sofreres, terá pronto o alimento para dar à tua alma. E assim, de um lado e a minha vontade do outro, alargareis os confins da minha suprema vontade em ti. Livro do Céu, volume 16. Escrito serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.